Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Voltando com o texto da Palavra de Deus para nos encorajar no dia de hoje. Nós vamos meditar em Isaías capítulo 55, versículos 6 a 11. É um texto maravilhoso, sempre um apelo para a nossa decisão, sempre um apelo para nós passarmos a administrar melhor a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão. Então vamos aprender juntos. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna a voltar, mas rega a terra e faz produzir e brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra está em nossas mãos. Podemos fazer o nosso próprio juízo. Temos dado a atenção necessária à palavra de Deus? Temos tirado proveito daquilo que Deus nos confiou, nos entregou como um alimento nutritivo, como uma água cristalina, como um remédio absolutamente certeiro na nossa enfermidade? Temos feito isto? O nosso Deus, na sua bondade, Ele nos criou e Ele colocou em cada um de nós um tribunal. Você tem e eu tenho. Todos nós temos este tribunal e nós administramos os processos deste tribunal e podemos julgar mediante aquilo que Deus nos deu como entendimento. A sociedade, a igreja, a organização humana ou as organizações humanas, todas de alguma maneira têm algum conhecimento de Deus. Pela tradição cultural proporciona um certo conhecimento de Deus. A tradição religiosa proporciona um certo conhecimento de Deus. A tradição animista, a mais rudimentar, proporciona um certo conhecimento de Deus. Por falta de conhecimento, por falta de instrução, o animista, ele passa a ver as coisas que são positivas como divindades. A água, isto entrou também na religião. Teve um elemento da religião que ele era um completo maluco e chamava o sol de irmão, chamava a terra de irmã, chamava a lua de irmã, chamava o jumento de irmão. Direito dele, pensamento dele. Mas a verdade é que
Deus criou os animais inferiores e depois criou o homem com uma capacidade para pensar e fazer isto que eu estou fazendo e falando, julgar. Então, nós temos realmente buscado a face de Deus? Nós temos, de alguma maneira, nos colocado nesta posição de buscar e encontrar, invocando o Senhor? Então, é o conselho de hoje, o conselho da palavra de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai o nome do Senhor. Mas eu não vejo. Aí entra a questão maravilhosa da fé. Pela fé, nós mergulhamos com confiança na presença de Deus. E pela fé nós falamos do nosso problema, nós falamos do nosso receio, nós falamos da nossa necessidade e nós também podemos publicar os seus feitos, proclamar os seus feitos, bendizer o seu nome, louvar o seu nome. Então, aqui fica também delineado as duas atitudes. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome. Isso aqui é para quem tem fé, nem que seja pequena. O versículo seguinte, o versículo 7, diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno. O ímpio, o homem maligno, ele pode se converter ao Senhor, mas ele não busca aqui. Ele pode até se converter, pode até passar a buscar, mas este texto do versículo 6 é para quem tem fé, mesmo que seja pequenina. Deixe o homem maligno, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Ele é piedoso, ele se compadecerá dele, o Senhor se compadecerá do maligno, do ímpio, do homem maligno, não é de Satanás. Tem umas doutrinas malucas aí que diz que o diabo vai ser santo. Tem filho, os filhos dele estão proclamando as coisas do pai, assim como tem alguém proclamando a honestidade de quem é notoriamente desonesto. Torne para o nosso Deus. Qual é o problema do homem? Impiedade, malignidade, tem todo tipo de comportamento. Torne para o nosso Deus que você não será desprezível. Ele vai aceitar, ele vai perdoar, ele é bondoso. Porque grandioso é em perdoar. Assevera a Escritura. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. É muito interessante esta forma de expor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O que Deus pensou para o homem foi sempre maravilhas. E o que o homem pensa é que não consegue, o homem pensa é que não existe, o homem pensa é que não vai realmente chegar em lugar nenhum. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Os caminhos do homem, está mencionando o homem perverso, o ímpio, o homem maligno. Os caminhos dele, obviamente, não tem nada a ver com os caminhos de Deus. Mas a possibilidade, a porta entreaberta de nosso Deus para o ser humano. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É a grandeza de Deus que conhece o nosso ser, o nosso coração, o nosso pensamento. E ele vai fazer outra comparação também extraordinária no versículo 10. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, ou orvalho dos céus em algumas versões. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas cumpre a função de regar a terra, de fazer produzir, de brotar, de dar semente ao semeador e dar pão ao que come, alimentar aquele que trabalha a terra.
assim será a palavra que sair da minha boca. Ela também não volta sem fazer o que foi determinado. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Toda palavra de Deus é pura e enviada com uma função: que você e eu possamos receber a palavra, guardar a palavra, amar a palavra e voltar-se para o Senhor, buscando a sua face gloriosa, enquanto é possível. Vai chegar um momento que não é possível, claro. Chega o momento da nossa velhice, em alguns casos da demência, em alguns casos a morte prematura. Chega e fica na casa do sem jeito. Então busque o Senhor enquanto se pode achar. Busquemos o Senhor agora. Leiamos a sua palavra agora, falemos com Ele agora. Ele está pronto. Deus abençoe e guarde cada um de meus irmãos. Enriqueça plenamente as vossas vidas. Bendito o Senhor. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo pão espiritual que tu tens nos dado através da palavra. E obrigado, Senhor, também pela tua proporção, por proporcionar, meu Senhor, ao teu povo o sustento, a graça, a vida e a vitória. Deus Santo e bondoso, o Senhor da glória, ajuda, Senhor, nos dá graça a cada dia, nos ensina a estar na tua santa dependência. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.